Olá, sou o jornalista Eliseu Pires e estamos aqui na quinta edição do JM Podcast. O nosso convidado de hoje é Antônio Marcos de Lemos Machado. Antônio começou a vida pública dele como vereador em Casimiro de Abreu, depois foi a prefeito, outra vez prefeito, e agora ele é pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano. Antônio, eu ouvi que você é pré-candidato, mas é o seguinte, a sua situação legal, a sua situação de elegibilidade, como é que está isso? Olá, Eliseu. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. A minha situação de elegibilidade, ela vai estar legal a partir do dia 2 de outubro deste ano. As eleições vão ocorrer no dia 6. Resultado, resumindo, a sua situação, ela torna-se tranquila 4 dias antes das eleições. Portanto, não há nenhum impedimento para que você prossiga, para que você inicie a campanha a partir de junho. Né? Exatamente, né? Algumas pessoas comentam, né? Os adversários eles falam muito isso, né? O Antônio estará inelegível. No momento eu estou inelegível. Eu acho que é até importante, Eliseu, explicar o porquê. Eu estou inelegível foi por causa de uma reunião em que nós fizemos com funcionários da prefeitura, fora de prédio público, fora de horário de expediente. Mas, mesmo assim, a Justiça Eleitoral entendeu que eu, como prefeito na época, não poderia ter participado daquela reunião, que era a reunião do meu candidato à sucessão. E, por isso, eu fui condenado a 8 anos de inelegibilidade. Mas ela termina no dia 2 de outubro de 2024. Eu tenho 40 anos de carreira e cubro política há 30 anos. Para as eleições de 2024, eu conheço aí vários políticos que estão inelegíveis por vários motivos, menos por questão eleitoral. Estão inelegíveis porque foram condenados por improbidade por desvio de dinheiro, porque foram condenados criminalmente por alguma falcatrua. Você teve uma experiência ruim já no finalzinho, depois que você encerrou o seu segundo mandato. Você esteve preso por alguns dias. Eu queria que você explicasse essa situação, porque tem muita gente que faz confusão a esse respeito, né? Você está à vontade, eu gostaria de deixar à vontade para que você dissesse isso para a gente, explicasse isso. Isso aí, na realidade, para os opositores é um prato cheio, né? Você ter um adversário e que esteve atrás das grades, literalmente atrás das grades, você conta a história que quiser, né? Mas eu acho que para quem está vendo a gente nesse momento, ouvir de quem passou por isso, acho que é muito importante. Na realidade, eu fiquei quase 7 meses num presídio, né? Fiquei em Campos e depois fui para Bangu, né? Mas essa prisão, ela se deu, primeiro porque estava prestes a ter uma votação nas minhas contas na Câmara Municipal. E eu não tinha preocupação nenhuma com isso, até porque 2/3 da Câmara foram vereadores que se elegeram ao nosso lado. E todos eles já haviam falado que iriam votar favoravelmente, acompanharam os momentos difíceis que nós vivenciamos em 2015, 2016, que foi a crise do petróleo. Um momento desse, nós perdemos 48% do orçamento, tivemos que fazer diversos cortes, diversas medidas, e eles acompanharam e iriam votar tranquilamente. Só que, aproximando-se o momento dessa votação, começaram a surgir boatos no meio dos vereadores de que o vereador Rafael Jardim e o vereador Bruno Miranda iria dar dinheiro para que algum vereador do nosso lado não fosse votar. Porque, para aprovar as minhas contas, eu teria que ter maioria simples da Câmara, que seria 6 votos. Né? Então, menos um, eu iria ter os 5 votos, mas não iria ser aprovado as minhas contas. Resultado, ficou esse bolo todo, né? O Rafael Jardim oferecendo dinheiro, ele aparece nas gravações oferecendo, o Bruno Miranda aparece oferecendo, e um dos vereadores, que a meu ver foi o maior prejudicado, primeiro porque ele teve a coragem de gravar os vereadores que estavam oferecendo. Só te interromper para esclarecer uma coisa.
Esse negócio de compra de voto contra você foi um esquema lá do prefeito que estava, que estava na época, né? Eu não posso afirmar que foi do prefeito, porque o prefeito não aparece em gravação nenhuma oferecendo nada. Mas o vereador Bruno Miranda e o vereador Rafael Jardim aparecem, sim, nas gravações oferecendo dinheiro. Então, assim, eu não posso afirmar que foi o prefeito, porque ele não aparece em nada. Mas eles eram do bloco do prefeito, Eram né? do bloco do prefeito, né? Resultado, essas gravações foram parar nas mãos de uma outra pessoa e houve uma denúncia que existia essas gravações, o Ministério Público fez uma busca e apreensão na casa dessa pessoa, encontrou as gravações e aconteceu esse momento de ser preso, né? Eu fui preso preventivamente, a princípio, fizeram uma busca e apreensão na minha casa e encontraram um processo original. Eu sou um servidor público, né? Eu tenho 37 anos de carreira na prefeitura. Então, encontraram um processo original na minha casa em meio a algumas cópias. É muito comum o servidor tirar cópias de processos que ele acredita que no futuro ele possa precisar para se defender de algum questionamento. Você não confia em arquivo de prefeitura? Pode sumir, pode se perder, pode se desgastar, né? São mal armazenados, né? E eu levei, junto com as cópias, esse processo. E o Ministério Público... Você não levou o processo original? Não, ele foi junto. Foi junto. Com as cópias. E o Ministério Público, ele me acusava de ocultação de documento público. E essa ocultação de documento público me manteve preso lá por quase 7 meses, né? Que é uma longa história, 7 meses dentro de um presídio. E as pessoas que acham que eu tenho vergonha disso, eu não tenho vergonha. Eu não fui preso por roubo, não fui preso por desvio de verba, não fui preso por tráfico, nada disso. Encontraram um processo original na minha casa e eu fui preso, né? E, assim, eu entrei muito revoltado. Com 50 anos, você ir para dentro de um presídio, chegar na minha casa, eu estar com um bebezinho de 6 meses e eu ter que esperar a mãe chegar em casa para entregar o meu filho e só ver o meu filho depois com mais de 1 ano de idade, não vou esquecer nunca disso, né? Isso foi o mal que me fizeram, mas esses 7 meses foram importantes demais na minha vida, né? Foi uma grande lição, foi uma grande lição. Quem me conheceu antes da prisão e me conhece depois, fala assim, cara, tu é outro homem. E não tem como não ser outro homem, você tendo 7 meses trancado. Pode se trancar no quarto da sua casa, 7 meses, e faça uma reflexão da sua vida nos 7 meses que você vai ficar trancado, e depois me diga se você muda ou não muda. Você foi preso com um bebezinho, filho recém-nascido. Como você disse aí, você foi rever o teu filho já com mais de 1 aninho de idade. Isso deve te revoltado bastante. Agora, a revolta maior é saber que você ficou privado da liberdade 7 meses sem nenhum motivo realmente que elevasse à prisão, né? Eliseu, é importante até falar que esse processo já saiu até a sentença em 2020. Né? Eu estou falando nesse assunto esse ano, nem me interessei em falar em assunto, não me interessei, não gosto de falar do assunto, né? Mas em 2020 a Justiça ela me absolveu desse processo. Né? Só que a absolvição não repercute tanto quanto a prisão, né? Não, é aquela história, né? Você critica em rede nacional, né, e pede desculpa em rede local. Isso te magoa? Não digo mágoa, não, cara. A única saudade que eu tenho, eu estava falando com os amigos hoje, a única saudade que eu tenho é de um tempo irrecuperável, não para mim, para o meu filho, porque assim, foram 7 meses que eu poderia ter curtido ele, né, e talvez isso também seja assim, um dos grandes motivos de eu ser muito apegado a ele, né? Para mim ficou uma lacuna, né? Eu entregar ele nas mãos assim da mãe e sair e só voltar depois de 7 meses. Agora, isso também não é uma motivação a mais para você retomar a vida pública e seguir adiante? Sim, eu não vejo isso assim como uma dificuldade, né? Já superei isso. Eu falo com saudade, mas não é uma dificuldade que vai me impedir de fazer nada na vida, nem de ser candidato ou pré-candidato a prefeito. Isso não vai impedir, né? E as pessoas que acreditam que eu tenho vergonha dessa passagem minha nos 7 meses,
né? Pode ficar despreocupado, eu não tenho vergonha. Eu não gosto de falar no assunto porque machuca, né? Mas eu não tenho vergonha. Para mim foi um grande aprendizado. Até porque hoje você tem lá uma sentença para mostrar assim, olha, eu sou inocente, tá? Aqui, ó. Isso dá para bater no peito, né? Sim, sim. Não tem condenação criminal. Não existe nenhuma condenação criminal. Antônio, a gente recebe muitas informações. E a gente sabe que lá em Casimiro de Abreu tem uma tropa lá, tem meio que um gabinete de ódio também. Né? Uma indústria de fake, onde as pessoas se desesperam para atacar as pessoas, falam assim de uma coisa, sabe? E isso, você teme isso na sua campanha? O Eliseu, eu acho que a rede social possibilita isso, né? Você vê que a própria justiça está se preocupando, né, em dar limites a isso. Mas é uma realidade, cara. É uma realidade hoje, no nosso dia a dia, até fora de campanha. Né? Quantas pessoas são prejudicadas aí com notícias falsas? Pessoas que perderam até vida, né, com notícias falsas. Bota foto de alguém. Aconteceu, acho que no litoral de Santos. Foi no Guarujá. No Guarujá, uma senhora ela foi espancada até a morte. Até a morte, então, por causa de um idiota. Eu costumo dizer que quem faz isso é idiota. Tem um monte de imbecis aí, Antônio, que acha que é a internet. Eu estou escondido aqui, ninguém vai me achar. Sim. Então, lá no Guarujá, uma turma lá de babacas, tá? Inventaram aquela história, dizendo que aquela senhora era sequestradora de bebês, mataram uma mulher da pior forma possível. Tudo isso por causa de fake. Nós estamos falando aqui dos estúdios do Jornal dos Municípios em Araruama. E teve uma história aqui em Araruama, né? Quase que terminou em tragédia. Tinha um senhor que ele circulava pela cidade vendendo queijo e doces num carrinho dele. Aí algum imbecil propagou de que ele estava sequestrando as meninas. Houve linchamento, ele chegou a ser agredido. Se a polícia não chega, um inocente ia ser massacrado por causa de um babaca desses que não tem o que fazer e sai por aí espalhando mentira. Gente, olha só, se você não sabe o que está falando, cala a boca. Não dê opinião naquilo que você não sabe. Não sai espalhando aquilo que você recebe no WhatsApp. Sabe por quê? Porque tem idiota demais plantando ódio por aí. Isso não é legal. Isso é ilegal e desumano. E a polícia chega lá, tá? A Polícia Federal hoje ela está muito preparada para isso. Então, para com essa babaquice de ficar atacando os outros pelas redes sociais. Para com essa idiotice de ficar inventando histórias. Se você quer falar alguma coisa para alguém, chega cara a cara e fala. Seja homem, pô. Assume. Não se esconde, não. Que isso é feio demais. Desculpa, Antônio, eu ter entrado nesse detalhe. É que eu odeio esse tipo de coisa. Informação é para profissional. É para quem sabe o que está falando. É para quem apurou e está noticiando. Não é para amador, não. Não é para curioso. E tem curioso demais por aí. Como tem. Né? Antônio, como vereador, você abriu uma comissão especial de inquérito para apurar um rombo de 2 milhões no Instituto de Previdência. Na época, eu cobri isso como repórter e foi uma aplicação indevida no Banco Santos. Isso. Como terminou essa história? Olha, essa história, né, na época, eu como vereador, a gente criou uma CPI, eu presidi uma CPI, em que a gente investigava uma aplicação de um recurso que foi feito no Banco Santos. Era um banco inexpressivo, acho que tinham 700 clientes, 3 agências, 700 clientes na época. E a prefeitura, o Instituto de Previdência retirou de um banco sólido um montante de dinheiro e colocou nesse banco. E a gente simplesmente começou a investigar através da CPI, isso gerou um relatório, foi encaminhado ao Tribunal de Contas e as providências foram tomadas. Bom, você está no Podemos e eu só tenho ouvido por aí de que você é pré-candidato a prefeito. Eu não ouvi isso de você. Você é pré-candidato a prefeito? Eu sou pré-candidato a prefeito. E o Podemos, para quem não sabe, o Podemos ele se juntou com o PSC. Eu sou do PSC desde 2007, já estive no diretório estadual do PSC e agora virou o Podemos.
né? E recentemente eu assumi a presidência, junto com os amigos lá em Casimiro, do Diretório Municipal. Nós estamos como podemos. Na época que você foi prefeito por 8 anos, tirou de letra 8 anos, faltou fazer uma coisa que... O que faltou fazer que te incomoda? Deve ter tido alguma coisa que você quis fazer e não pôde, e isso te incomoda hoje. O Eliseu tirar de letra, não, foi muito difícil. Foi muito difícil. Nossa, foram 8 anos de muita dedicação, né? Na realidade, eu nunca sonhei ser prefeito. Aconteceu, né? Tivemos essa oportunidade em 2008. Não tinha ninguém para enfrentar a máquina administrativa naquela ocasião. E até então as pessoas tinham como forte demais uma máquina administrativa. Ninguém tinha coragem de enfrentar. E eu acredito que nós quebramos isso, porque depois que eu venci em 2008 a máquina administrativa, junto com 4 ex-prefeitos, juntos, depois de mim, o senhor Paulo Dames venceu também, no caso da minha sucessão, né? Venceu o meu sucessor, e o atual prefeito Ramon venceu o senhor Paulo Dames também, que era a máquina administrativa. Então, Casimiro de Abreu, esse discurso tem que ser definitivamente esquecido. Não existe mais aquela história de que não, a máquina é forte. Não existe mais isso. Quem coloca para dentro é o povo, quem coloca para fora também é o povo. Essa história de que a máquina tem dinheiro, de que a máquina funciona, nós ganhamos uma campanha com sola de sapato. Isso depende muito do piloto também, né? Do piloto também, né? Essa história tem que ser esquecida. E pelo que eu estou vendo em Casimiro de Abreu, pelo menos pelos números financeiros, o piloto não é bom, não. Porque dizem lá que o negócio está muito feio. A gente recebe muitas reclamações. Tá? Aí eu te pergunto, caramba, é uma cidade pequenininha, tem menos de 50 mil habitantes e uma senhora receita. O senhor Ramon Gidalti, ele teve até agora mais de 1,5 bilhão para administrar. E ainda assim, teve... Meu Deus, que isso? O cara conseguiu 2 empréstimos. Ele já começou o mandato dele pegando empréstimo. A Câmara aprovou um de 29 milhões no primeiro ano de mandato dele e agora, esse mês, mais um empréstimo de 35 milhões. Você, sendo eleito, já vai chegar pagando dívida, né? Eu vou voltar um pouquinho para poder responder o que você estava falando, que nós tiramos de letra. Nós não tiramos de letra. Os 2 últimos anos, então, foram difíceis demais. 2015 e 2016 foram anos de crise mundial do petróleo. Né? Todos os municípios que recebiam recursos do royalties, como recebemos ainda, foram afetados. Nós chegamos a perder 48% do nosso orçamento. Mas, mesmo assim, nós ainda conseguimos levar o governo até o final, né, elegendo 4 prioridades, que seriam as prioridades básicas daquele momento, que foi tocar a educação, a saúde, a folha de pagamento e a coleta do lixo domiciliar. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar ao final do ano, fechando essas 4 pastas, né? Inclusive deixando os servidores com salário em dia, 13º, e não faltando nada na saúde, tudo funcionando, né, dentro daquele momento de crise. Então, foi muito importante esses 2 anos de crise, no sentido de que nós tivemos que provar, nós que eu digo são a nossa equipe, naquela época eu não fiz nada sozinho, a nossa equipe teve que provar o quanto estava preparada para passar por aquele momento de crise. E o que eu vejo hoje é um município aí com 46 mil habitantes, com uma receita extraordinária para o momento. Eu te disse, nós governamos com uma queda de 48% da nossa receita em um ano. Mas o nosso maior orçamento, salvo engano, foi 306 milhões em um ano. Esse ano, Casimiro de Abreu vai chegar próximo dos 600 milhões. Então, assim, é praticamente o dobro do que nós tínhamos naquela época para poder gerir o nosso município. Eu vejo que tem condições de fazer mais pelo nosso município, né? De se fazer mais pelos servidores. Estão apresentando aí agora, no 3º ano de mandato, um PCCV. PCCV que eu tenho certeza que não foi feito um estudo de impacto financeiro. Né? As pessoas podem, de repente, os servidores podem, de repente, estar tendo uma expectativa de um salário que lá na frente pode faltar. Porque se não se fez um estudo de impacto financeiro, o município vai ter condições de pagar? Isso vai ser ilusão, vai estar no papel e quando você for lá, não tem. Os caras fazem um plano de cargos e salários sem saber se vai poder pagar. Isso.
Eu vejo, Eliseu, um comprometimento, né, com a vida financeira do nosso município. A realidade é essa, né? Uma folha de pagamento que estava em torno de 130 milhões, hoje ultrapassa os 200 milhões. Né? Eu acho que o município de Casimiro de Abreu ele está vivendo em cima de uma falsa arrecadação, que existe realmente uma melhora na arrecadação, como eu acabei de falar, mas grande parte dessa arrecadação fruto de umas receitas que estão sendo recebidas dos royalties, oriundo de uma liminar que alguns municípios ganharam. E essa liminar pode cair a qualquer momento. Do dia para a noite. Então, você não pode contrair despesas futuras em cima de uma receita que você sabe que de um dia para o outro pode acabar. Então, eu vejo um comprometimento muito grande nesse sentido, né? Eu não enxergo uma equipe técnica ao lado do atual prefeito que possa orientá-lo no sentido de que ele pode estar comprometendo o futuro do nosso município. Bom, isso piora quando você pega empréstimo. Sim. Você está pegando um empréstimo para a futura gestão pagar. E se cair a receita, como é que faz? Né? Vamos lá. As receitas correntes líquidas de Casimiro de Abreu em 2020, o último ano do Paulo Dames, foi de 267 milhões. Aí, em 2021, saltou para 368 milhões. Veio 2022, foi melhor ainda, foi 572 milhões. Isso, receitas correntes líquidas. O ano passado foi 579 milhões. Esses dois primeiros meses já está em quase 150. É preciso pegar empréstimo ainda com essa receita? Bem administrado, não. Então, aquela história, a máquina não está sendo bem pilotada. Tá? Uma máquina, gente, quando ela não é bem pilotada, você está no seu carro, se você não está olhando para frente, você pode cair num buraco, você pode capotar e matar todo mundo. Máquina administrativa é a mesma coisa. Se o cara que está sentado lá não entender do assunto, irmão, o município vai para o buraco. Isso é muito sério, gente. É por isso que vocês devem escolher bem na hora de votar, tá? Não fica votando em qualquer um aí, não, só porque o cara faz cara de santinho, sabe? Eu sou honesto, eu sou... Entra nessa, não. Vai procurar saber se o cara é competente, tá? Senão, a vaca vai para o brejo com bezerro e tudo. Eu acho importante, Eliseu, quando eu falo que eu não enxergo uma equipe totalmente preparada, técnica, o que eu acho importante, né? Desculpa te interromper, mas... Fica à vontade. Porque ficou o entrevistado vontade é você. de falar. O entrevistado é você. Acho que quando um prefeito vai montar a equipe dele, primeiro que o prefeito não é obrigado a saber tudo. E ele nem tem como saber tudo. Acho que mais do que nunca ele tem a oportunidade, quando ele está montando a equipe dele, de ter os melhores ao seu lado. Pessoas que saibam igual ou melhor do que ele, que saibam mais do que ele. Porque você sentar numa mesa para tomar decisões, você tem que estar cercado por pessoas competentes, pessoas técnicas num assunto ao qual você vai discutir. O prefeito, ele toma a decisão. Ele pode decidir, ele pode até ter a palavra final em determinados assuntos, mas que ele tenha pessoas competentes no entorno dele para poder basear a sua decisão, né? Agora, se você tem um monte de pessoas em volta de você, aí que você vai discutir determinado assunto, que eles ficam, eu acho que deve ser assim, eu acho que se fizer assim, eu acho que se... Poxa, como que você toma uma decisão segura? Então, eu como já fui um prefeito, eu prezo muito por uma equipe técnica. No começo é difícil, alguns não têm a experiência, né, de ter participado de gestão pública, né, não ter trabalhado na gestão pública, mas você tem certeza de que quando você toma uma decisão, né, numa mesa em que está cercado com pessoas que entendem do assunto, você tem segurança para tomar uma decisão, as coisas andam, funciona. É assim que tem que ser. Você defende uma equipe técnica, né? Sempre, sempre. Nada de curioso. Nada de curioso, sempre. Cada um no seu lugar. Por exemplo, tem prefeito que se elege e bota um professor como secretário de saúde, um advogado como secretário de saúde. Saúde é para médico. Eu, prefeito, botaria um médico lá e escolheria o melhor, o mais experiente, vai comandar lá. Na Secretaria de Educação, pegaria uma professora lá, um professor capacitado e botaria lá. Curioso é curioso. Curioso não sabe nada, ele acha que sabe. Sim. Né? E muitas administrações dão errado por isso, que o prefeito, em vez de botar um profissional na área, saúde é coisa muito séria.
Saúde é coisa muito séria. Sim, se você conseguir encontrar um administrador médico, é melhor ainda. Exatamente. Porque às vezes você tem um médico, mas ele não administra, né? Então, assim, se conseguir os dois numa pessoa só, é melhor. Tá? Eu acho que no caso de Casemiro de Abreu, os problemas de saúde lá devem ser resolvidos assim. O cara pede um mandado de segurança, ou vai lá, fulano está doente ali, precisa ser removido com urgência, precisa de uma vaga assim. Aí ele vai lá e entra com ele, advogado, porque ele é advogado, ele vai lá e entra com um mandado de segurança, com um pedido de liminar para que aquela doença não leve ao paciente a óbito. Deve ser isso. Deve-se combater a doença em Casemiro de Abreu com direito. Saúde é para quem entende do assunto, irmão. Isso é muito sério. É por isso que o negócio está feio lá. A saúde de Casemiro está dodói. O município com um monte de grana, dinheiro a rodo. E a saúde está dodói. Eu não entendo isso. Se isso não é incompetência, é coisa muito pior. Aí nós entregamos uma saúde, como eu te falei aqui, foi uma das nossas prioridades, mesmo em meio a toda a crise. Nós conseguimos repassar o governo para o gestor seguinte com 100% de atenção básica implantada. Nós construímos 8 unidades de saúde. Quando a gente chegou, os postos de saúde eram casas improvisadas e a gente construiu todas as 8 unidades de saúde do nosso município. Né? E até recentemente a gente estava falando sobre isso, da importância que foram esses postos de saúde para esse momento de pandemia que nós vivemos, né, que vivenciamos em 2019, 2020, né? A gente nem sabia que isso ia acontecer, mas foram a referência que a população encontrou para buscar o apoio no atendimento, nas vacinas. Antes não tinha nada disso. E entregamos o hospital funcionando também, né? Com todos os equipamentos necessários, com equipes técnicas, na época com uma organização social que hoje os funcionários que trabalham no hospital, né, eles lembram com saudade da organização social que administrou no nosso período, que fez um grande trabalho. Saiu, mas fez um grande trabalho. E é lembrado com saudade. Olha, eu não sou contra a terceirização da gestão na saúde. Mas eu acho que tem que ser feita com responsabilidade. Eu tive o desprazer de dar uma matéria sobre essa OS que está em Casemiro de Abreu, um diretor pagando a si mesmo. Pagando a si mesmo. O secretário de saúde fingiu que não viu e ficou por isso mesmo. Isso está num parecer votado pelo Conselho que reprovou as contas. Reprovou a conta referente a 2 meses, né, da OS. Caramba, ninguém fez nada. Ficou por isso mesmo. A Câmara, que, aliás, pelo amor de Deus, aí o presidente, esse poder legislativo aí virou puxadinho do gabinete do seu Ramon Gidaldi. Vocês falam em poder independente? Independente uma ova. Vocês são muito dependentes. Vocês baixam a cabeça para tudo. Seu Ramon manda, vocês obedecem. O presidente, isso aí é o poder legislativo. Sabe qual é a sua função, presidente? É botar essa casa aí para fiscalizar, para acompanhar os atos do prefeito. Não é para ficar dizendo amém, não. Senão, vai continuar sendo um puxadinho. E o puxadinho da vergonha, viu? Na sua percepção, quais são os problemas de mais urgência em Casemiro de Abreu atualmente? Atualmente, acho que essas 2 áreas, tanto a saúde quanto a educação, a saúde, a gente vê bastante reclamações da saúde no nosso município. Escola e posto de saúde, desde que nós saímos em 2016, não se levantou mais nenhuma escola e nenhum posto de saúde. Em 8 anos, nós construímos 8 escolas e 9 postos de saúde. Desde que nós saímos, não se levantou nem mais um posto, a população já cresceu, já existe a necessidade, né,
de novas creches, tem crianças fora da sala de aula precisando, e não tem nenhuma nova escola, nenhum posto de saúde. O desemprego, né, também em nosso município, é uma grande reclamação por parte da população, né, atribuem essa falta de oportunidade, né, a muitas empresas que, na realidade, não são do nosso município, né? Na realidade, o dinheiro que entra nos cofres da prefeitura, que deveria circular na economia local, circula em outros municípios, né? A gente sabe que o comércio ainda sofre uma consequência da Covid-19, né? A gente sabe que muitos comerciantes faliram, outros tantos ainda estão se recuperando. Mais do que nunca, eu acho que a prefeitura deveria, né, deixar esse dinheiro, de alguma forma, nas obras que a gente não vê acontecer, né, dentro do nosso município. Isso não acontece. E até aproveitando o gancho aí da questão de desemprego, em 2013, julho de 2013, nosso município, através da Secretaria de Trabalho e Renda, que foi a secretaria criada em nosso mandato, ficou em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em geração de emprego para a população. São 92 municípios. Nós ficamos em primeiro lugar em julho de 2013 na geração de emprego para a população. Então, assim, eu acho que falta mais oportunidade para os trabalhadores de Casimiro de Abreu, falta a prefeitura deixar mais esses recursos que são arrecadados dentro do município, né, fomentar o comércio local com esses recursos, né, dar uma atenção especial para a saúde e para a educação, não só na questão de equipar e contratar e remunerar melhor os profissionais da saúde. Existe uma grande reclamação por parte dos enfermeiros que ainda não receberam a equiparação de piso salarial. Existe essa reclamação, a gente ouve, mas também de dar atenção a novas creches e escolas. Tem muita criança fora das creches e das escolas. Você falou aí em desemprego, falou no dinheiro circular aqui, circular até para fomentar o comércio. Isso é uma visão empreendedora. Eu me lembro que em 2014 você ganhou o prêmio do prefeito empreendedor do Sebrae. Como é que foi essa experiência? Em 2014 a gente ganhou, foi um projeto que a gente fez para os 300 pequenos produtores rurais do município. Naquela ocasião, a gente construiu o mercado produtor, equipou a feirinha do produtor, dava todo o apoio técnico na produção agrícola, né? É uma agricultura familiar, fornecia os implementos, tratores, mantinha as estradas vicinais em bom estado. Hoje existem muitas reclamações. A empresa que recebe para prestar o serviço de manutenção das estradas vicinais, eu recebo reclamações todos os dias, ela não presta o serviço. E não existe uma fiscalização para isso. Tem que ter uma fiscalização, tem que se cobrar. Se está pagando, tem que fazer o serviço. O contrato é alto, né? Não sei o valor do contrato, mas eu acredito que sim. Então, naquela ocasião, nós desenhamos esse projeto, desenvolvemos junto com esses produtores rurais, e esse nosso projeto ele foi escolhido pelo Sebrae, naquela ocasião, como o melhor projeto da área de agricultura do Estado naquele ano, e também ganhou, no mesmo ano, o 3º lugar de melhor projeto geral. Mas nós ganhamos mais um projeto também do prefeito empreendedor. Em 2016, nós ganhamos o Desburocratização da Máquina Pública, com a implementação da Lei Geral. Nós também ganhamos, primeiro lugar. Essa é uma lei que facilita a vida do microempresário. Criamos a Sala do Empreendedor, que nem existe mais, já acabaram com a Sala do Empreendedor. Criamos a Sala do Empreendedor, facilitamos ali a abertura das microempresas no município, né? Colocamos todos os órgãos necessários para a pessoa abrir uma empresa rapidamente no mesmo lugar, né? E hoje eu acho que voltaram até a cobrar algumas taxas que nós, antes da gente, não existia, depois a gente acabou com outras taxas também que burocratizavam e também pesava no orçamento dos microempresários, mas acho que já até voltou algumas coisas aí. Eu falei desse prêmio aqui do Sebrae, mas tiveram outros. Tem aqui o Prêmio França em 2013. O que é isso, o Prêmio França? O Prêmio França eu não me lembro muito bem, não. Eu lembro da Associação Nacional dos Municípios, que foi pela arrecadação de ICMS, não é isso? Acho que fomos o 4º município no
no Estado no aumento de arrecadação de ICMS. Tem uma outra premiação que foi pela Confederação Sul-Americana de... Só para esclarecer aqui em relação ao Prêmio França. Então, esclarece aí. Em 2013, o município recebeu uma homenagem durante o seminário A Cidade e o Mundo, realizado pelo Instituto Castro Alves, uma organização não governamental que há 5 anos promovia em Paris a troca de experiências. Casemiro recebeu um diploma por isso. Esqueceu disso, prefeito? Esqueci. E o Prêmio Destaque de 2013? De qual associação? Associação Nacional dos Municípios Produtores de Petróleo. Isso. Produtores. Eu acho que foi pela arrecadação de ICMS. Não, de petróleo é outro, é a pesquisa e base da Petrobras. A base é de índice de desenvolvimento, de melhor índice de meio ambiente, de educação, não é isso? E base, não é isso? Aí em 2013 teve a medalha governador Henrique Tomás Crespo, na Argentina. Isso foi pela Confederação Sul-Americana de Municípios. Casimiro foi o município que melhor investiu de recursos do royalties no Brasil, nesse ano. E o Prêmio JK, você lembra o Prêmio JK? Entre os 30 melhores administradores do Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios. Mais 5.600. Pô, legal isso. Eu acho que é uma forma, é um grande reconhecimento. Nossa, né? é muito Isso bom. ainda mais para uma cidade do interior, né? O pessoal não gosta que eu falo que Casimiro de Abreu é do interior, não. Mas, gente, é assim, é um município do interior do estado do Rio de Janeiro. Não tem jeito, não tem como fugir disso. E para uma cidade do interior é uma honra e tanto, né? Nossa, muito. Agora, você não é de Casimiro de Abreu. Estou em Casimiro de Abreu há 40 anos. É de Vassouras. Eu sou nascido em Vassouras, inclusive. Plantou muito tomate lá em Vassouras, em Pati? Até os 10 anos. Até os 10 anos eu plantei com o papai em Pati do Alferes, né? E eu estava até conversando com um amigo que veio comigo. Esse final de semana passado, eu estive em Pati do Alferes, né? Visitando minha mãe. E falei para ela assim, mãe, vou fazer diferente. Amanhã eu serei o seu motorista. Onde a senhora quiser ir, minha mãe já está velhinha, tadinha, né? Onde a senhora quiser ir, eu vou levar a senhora. Aí ela escolheu a gente ir lá para o interior, onde eu nasci, uma fazenda onde eu nasci, onde ela teve a infância dela também. E foi muito legal. A gente saiu lá para o Vassouras, passamos por meio do mato, assim, ela apontava para o pasto, aí mostrava assim uma marca de que teve alguma construção ali e falava assim, ali era a minha casa, ali era a casa da vizinha fulana de tal, e contava e chorava. E a gente saiu lá em Vassoura, foi um passeio muito legal. Aposto que ela ganhou o dia dela. Ganhou, eu também ganhei, foi muito bom reviver. É Antônio Marcos Lemos Machado. Você também foi árbitro de futebol, né? Fui. Pois sim, eu fui tanta coisa. Vem cá, eu sou torcedor do Fluminense lá. Sim. Você não prejudicou meu time? Não, nunca prejudiquei time nenhum. Todas as falhas foram falhas de verdade. Mas nenhum que tenha prejudicado a ponto de perder um título, de perder uma partida. Então vamos lá. Sim. O que é mais difícil? Aturar a vaia da torcida quando você marcou um negócio errado lá? Ou aturar o povão reclamando da obra que você não fez? O que dói mais aí? Não, acho que a vaia... A torcida lá? A torcida é pior. Não, ser cobrado... Não, faz parte, né? Quem está na vida pública tem que ter assim, a sabedoria de que, né, nem sempre são flores, de que você vai ser cobrado mesmo. Acho que tem que ter um entendimento também de que você não agrada a todos. Aqueles que vão para a vida pública achando que vai agradar a todos, vai morrer desesperado. Você não vai agradar a todos, e nem na vida comum, né? Existem pessoas diferentes. Acho que o mais importante é saber conviver com todo mundo. Agora, Antônio Marcos registrou a candidatura, foi para a campanha, ganhou a eleição. O que o povo de Casimiro de Abreu pode esperar de um eventual novo governo? Eliseu, nós vamos fazer uma pesquisa agora no próximo mês, né? A gente quer ver aí o resultado dessa pesquisa, né? Ver realmente o que a população, né, pensa a respeito da próxima eleição. Porque às vezes a gente quer e de repente a população não quer. Não quer, né? Às vezes a gente está dentro de uma bolha, né? Você acha que está tudo muito bom e que você, né? E que você quer, mas são os amigos que estão falando, são a família. Então a gente vai fazer uma pesquisa para poder ter uma avaliação verdadeira, né? De dentro da bolha, mas de fora da bolha também, para ver o resultado dessa avaliação, né?
E se o Antônio, de fato, for o candidato mediante essa pesquisa, né, vem uma pesquisa, vem um resultado que diz que a gente pode ser candidato, né, aí sim a gente vai esclarecer a população, conversar mais com a população, mas pode ter a certeza do seguinte, o Antônio Marcos voltando a ser prefeito, ele terá uma equipe comprometida, né? E comprometida com quem? Com a população. O nosso compromisso será sempre com a população. Eu entendo que o homem público, ele depende da população para viver a vida pública, né? E eu acho que a melhor resposta é trabalho, né? Eu fui um prefeito que de segunda a sexta eu estava no gabinete. Você podia me procurar de segunda a sexta, se eu não tinha nenhum compromisso externo, eu estava no gabinete trabalhando. E se um dia eu voltar a ser prefeito, se a população me der essa oportunidade novamente, pode ter certeza disso, né? Não vai ter um prefeito que vai viver, como se diz, dizendo sim para tudo. Se tiver que dizer um não, vai receber um não, mas vai ser verdadeiro. Mas vai ter um prefeito muito trabalhador, que gosta de trabalhar, que é apaixonado pelo município. Eu não escolhi ficar no município, eu estou ali há 40 anos, eu não escolhi ficar no município à toa. Eu escolhi porque eu gosto do município, eu moro na Serra, eu gosto do mar, eu gosto de tudo que tem em Casimiro de Abreu. E ali eu tenho os meus filhos, né? Ali eu tenho a minha família, meus amigos. Então é um município que eu quero o bem, né? Vou querer sempre o bem. Ouvir o povo. O político erra muito quando ele não escuta o que o povo diz, né? O recado que vem das ruas é muito importante para pautar as ações, né? Eu acho que ouvir o povo é extremamente importante. Até para você poder tomar as decisões, tem que ter a opinião de rua. Nós fizemos isso bem. O nosso governo ele foi pautado em cima de decisões participativas. Nós tivemos o governo participativo, que eram reuniões que aconteciam nos bairros com a população, e a população que reivindicava as melhorias nos bairros. Quais eram as obras, quais eram os projetos, a iniciativa. Através daquelas reuniões a gente identificava e colocava no orçamento para o ano seguinte. A gente executava quando dava e quando não dava, de jogar até para o ano seguinte, para o próximo ano. E a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Todas esses ganhos para a nossa sociedade, desde casas populares, foram mais de 300 casas que nós fizemos, né? Ao todo foram mais de 400 obras, mas só de casas populares foram mais de 300. Estação de tratamento de esgoto, entregamos um município com 77% de esgoto tratado, o resgate de Barra de São João. Eu estava falando para um amigo hoje sobre a implantação do resgate de Barra de São João. Resgate nós implantamos, já tem 15 anos. Quantas pessoas já foram salvas por aquele resgate em Barra de São João, né? Então, assim, tudo isso é fruto das reuniões participativas. Mas eu tenho um defeito que os amigos falam, né? E que eu trabalho na minha cabeça para o dia que eu voltar a ser prefeito eu corrigir. Eu tenho vários defeitos, mas esse me incomoda. As pessoas falam assim, Antônio, você é muito de gabinete, você precisa sair mais do gabinete. Realmente, eu sempre fui um prefeito 95% gabinete, né? E para o futuro, o dia que eu voltar a ser prefeito, eu vou ser um prefeito de 50% gabinete e 50% rua. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Mesmo que estando nas ruas para dizer não. O dia que voltar a ser prefeito em Casimiro de Abreu, serei 50% gabinete e 50% rua. Nos bairros, nas casas, tomando aquele cafezinho, almoçando ou jantando, né? E ouvindo ainda mais próximo à população. Isso aí, o dia que eu voltar a ser prefeito, a população pode me cobrar. O político, né, ele só gosta de ir para a rua quando a situação tá boa, né? Quando a maré tá favorável, é verdade. Aí, opa, eu vou. Mas se o vento estiver soprando o contrário, ele não gosta. Mas acho que isso tem que ser mudado, de verdade, tem que ser mudado. Acho que faz falta. Acho que não pode deixar chegar a um estágio em que você fala, pô, agora eu não posso ir ali. Por quê? Porque se eu tivesse dado uma satisfação naquele bairro sobre determinado serviço, né, que não foi implantado agora, mas pode ser implantado mais à frente, talvez eles tivessem entendido. Então, se esperar até o final, acho que é ruim. Então, acho que tem que estar na rua, sim. Mesmo que seja de forma a dizer um não para a população naquele momento, mas explicar o porquê e fazê-los entender que mais à frente pode ser que seja feito ou será feito.
Agora há pouco você me disse sobre receita. Casemiro tem uma receita, tem uma arrecadação que ela não é segura, ela não está assegurada, até porque ela está se dando através de uma liminar. Não seria o caso aí de, então, se pensar na prospecção de recursos? Olha, Eliseu, nós quando administramos os 8 anos, nós trabalhamos muito com recursos de fora também. Na ocasião, nós tínhamos uma equipe de captação de recursos e essa equipe, ela conseguiu captar muitos recursos no Tesouro Nacional, no governo federal e também no Estado. Eu acho que foram mais de 100 milhões de reais que nós captamos e investimos no município de Casimiro de Abreu. Eu não enxergo diferente. Hoje eu não tenho conhecimento se a prefeitura tem uma equipe de captação de recursos e quanto eles conseguiram captar em 4 anos. Mas eu enxergo que para continuar administrando o município, e não é só Casimiro de Abreu, não, é município de interior, ele tem que contar com ajuda financeira de governo federal e de governo estadual. O prefeito ele tem que saber se relacionar lá com o governo federal, o governo estadual, e através da sua equipe de captação de recursos, buscar esse dinheiro para fortalecer, né, o orçamento do município. É assim que tem que ser feito. Antônio, você é formado em turismo. Casimiro de Abreu tem um grande potencial para o chamado turismo ecológico. Mas parece que a atual administração ela não tem essa ótica. Porque o que ela chama de atração turística são shows. Contrata o artista lá na Casa do Caramba, o cara vem para cá. Olha, que turismo é esse? O turismo é para o município para arrecadar, não é para o município gastar. E com o show o município não arrecada, ele gasta. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Zé, o seu apontamento é muito bem feito. Realmente, Casimiro de Abreu tem um grande potencial, né? 35% do município é formado pela Mata Atlântica, né? Temos 2 bacias hidrográficas, Rio São João, né? Rio Macaé. E foi uma pena que os governos que nos sucederam não deram continuidade ao projeto de plano de manejo que deixamos pronto do Parque Municipal Córrego da Luz. Hoje o parque poderia estar funcionando e gerando recursos, gerando receita para o município. Isso não foi colocado em prática, né? A gente sabe que o momento que eu assumi, lá em 2009, você vê que eu falei que nós construímos tantas escolas, tantos postos de saúde. Naquela ocasião, nós olhamos mais pela parte de infraestrutura do município, que estava carente. Mas, mais do que nunca, a gente sabe que o momento agora, né, é de investir nessa parte turística e aproveitar todo esse potencial de turismo ecológico que o município tem. Eu acredito que um mandato voltado para essa área vai gerar recurso, vai gerar emprego para a população. Eu acho que um grande exemplo hoje, cara, no estado é até a cidade de onde eu venho lá, né? A minha família mora naquela região, Miguel Pereira. Eu tenho voltado lá apaixonado. Miguel Pereira tem copiado o que tem de melhor no turismo de receptivo no Brasil, que é Gramado. Tem copiado as ideias de Gramado, tem aproveitado a parte ecológica também, né? Alguns parques que tem lá. Então, a cidade tem aparecido aí no cenário estadual como a primeira em ocupação hoteleira nos finais de semana e feriado. E eu vou lá e eu volto encantado. E eu fico imaginando uma Casimiro de Abreu com tanto potencial, né? E eu acho que merece uma dedicação, né? Um mandato dedicado exclusivamente ao turismo que vai atender diretamente a todas as áreas. O André Português é um prefeito, está no 2º mandato dele. Ele me surpreendeu para o bem. Ele pegou uma cidadezinha, sim, de você não se ouvia falar, a única coisa que se ouvia falar é o 4º clima do mundo. Mendes também fala que é o 4º, todo mundo fala que é o 4º clima do mundo. Ele esqueceu esse negócio de 4º clima, partiu para dentro, começou a criar as atrações para lá. E o cara tem uma visão totalmente, né? Parabéns para ele. Parabéns mesmo. Amigos, nós estamos encerrando a 5ª edição do JM Podcast, mas antes vamos pedir ao nosso entrevistado para ele fazer as considerações finais. Bom, Eliseu, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a você que nos acompanhou aqui e afirmar mais uma vez que eu estarei elegível para a próxima eleição e que sou pré-candidato. Muito obrigado. Estamos encerrando a 5ª edição do JM Podcast, mas antes disso, quero pedir a vocês que se inscrevam em nossos canais, nos acompanhem hoje, amanhã e sempre.